Eu já lido com batalha espiritual na prática, auxiliando pessoas, movendo com elas de forma particular ou no coletivo, a desvendarem o mundo espiritual, a cancelarem coisas no mundo espiritual e a avançarem no espírito, batalhando com todas as armas disponíveis a nós, por meio de Jesus Cristo, que nos deu acesso às ferramentas necessárias para lutar contra o nosso adversário. Batalha espiritual é tão real quanto o som da minha voz em seus ouvidos. A batalha espiritual, ela tem sido negligenciada, só isso. Mas ela não deixa de ser real, ela é real, mas é negligenciada por parte da igreja deste tempo. A igreja contemporânea, ela não tem levado em consideração as guerras que estão vivendo. E agora pasmem, este é o motivo pelo qual muitas igrejas não crescem, não avançam, vivem tendo problemas, pecados que não são resolvidos dentro dela, pastores que não conseguem resolver estas questões, pastores que estão se afastando da vida de oração e estão perdendo as estratégias de Deus na batalha espiritual, não estão conseguindo auxiliar o rebanho está sendo perdido, porque a verdade da batalha espiritual é que ela existe e não é possível você sair dela. A batalha espiritual, ela é real e ela envolve a todos. Só existem duas possibilidades na batalha espiritual. Pergunta qual? Você não perguntou? Não vou responder. Diga qual? Ok. As duas possibilidades da batalha espiritual. Primeiro, é que da batalha espiritual você só entra entrando, ou você está vencendo. Segunda possibilidade, ou você está perdendo, não tem outra. Pastor, eu não tenho a menor intenção de guerrear, eu não tenho a menor intenção de batalhar. Pois bem, você está dentro da batalha e está perdendo sua casa, está perdendo suas emoções, está perdendo seus filhos, está perdendo seu casamento, está perdendo a sua paz, está perdendo o teu sono, enfim, está perdendo. Porém hoje, para amanhã, eu pelo menos estarei te ensinando a batalhar, a discernir o mundo espiritual, porque o mundo espiritual não é entendido, ele é discernido. Olha para alguém e diga isso: o mundo espiritual é discernido, é isso aí. E nós precisamos aprender a discernir o mundo espiritual, realidades do mundo espiritual. Primeiro ponto que eu quero colocar com vocês, e tomem nota por favor, porque se vocês não anotarem o que eu vou falar aqui, é bem provável que depois de 3 horas de ministração, depois da ministração, 3 horas depois você perdeu todo o conteúdo. Então anote. Primeiro ponto: o que Satanás realmente quer. Na batalha espiritual nós temos que primeiro perscrutar o nosso adversário. Nós temos que entender com quem lutamos, entender a batalha e entender o nosso adversário. Como é que se vence a guerra? Todas as guerras, principalmente no Velho Testamento, nós temos muito disso. Moisés, quando queria vencer uma batalha em alguma cidade, como foi o caso de Jericó, a cidade de Ai, dentre outros povos da Bíblia, como é que eram vencidas as guerras? As mesmas táticas e métodos foram adicionadas por Josué. Eles entenderam que as guerras não se vencem com força braçal, guerras se vencem com informação, porque informação nos dá possibilidade de organizar estratégias contra nosso adversário. Nenhuma guerra se vence sem estratégia. Por isso que para vencer uma batalha espiritual, você precisa conhecer o terreno do teu inimigo e principalmente o teu inimigo. Qual é o problema? É que falamos do diabo e a igreja fecha os ouvidos. A igreja tem medo de lidar com esse assunto. As pessoas não gostam de falar dos demônios, não gostam de falar do diabo, porque isso causa medo, causa pânico.
A gente está num período que a gente não gosta de falar de coisas que causam pânico. A gente quer manter as pessoas apaziguadas. Sabe qual é o problema? Nós estamos vendo pessoas numa pseudo paz, quando a vida delas é uma derrocada, é uma vida destruída, porque os demônios não precisou fazer muito para destruí-las. Destruiu elas pela ausência de informação. Deus disse isso ao seu povo por meio de Oséias. No capítulo 4, versículo 6, o texto diz que o povo perece por faltar. Vocês estão sabendo. O povo perece. Então vou falar de novo. É isso aí, ó. Veio uma água viva para cá hoje. Ô glória. Preste bem atenção. As pessoas perdem as guerras porque lhes falta conhecimento de como vencê-las. Primeiro, temos que saber quem é o nosso Deus. Segundo, quem somos em nosso Deus. Terceiro, conhecer o nosso adversário. E quarto, como vencê-lo no seu território. Pastor, não sou doido, eu não quero entrar no terreno do inimigo. É isso aí. Pelo fato de você não entrar no território dele, ele que entrou no seu. A igreja, ela recebeu poder e autoridade. Repete no 3, poder e autoridade. 1, 2, 3. Ela recebeu poder e autoridade para entrar no território do adversário e destroná-lo. Você vai ouvir agora que vai ser terrível. Você está preparado? Vamos falar do mundo espiritual? O que Satanás não quer? Ele não quer que você aprenda, só isso. Veja, as pessoas estão pensando que as intermináveis tentativas de Satanás é colocar você em mais um pecado. Quanto mais ele te envolver em pecados, aí você acha, poxa, me destruiu. Ele quer fazer com que a gente peque, porque se a gente pecar, estamos destruídos. E se eu falar para vocês que o pecado é só a finalização da etapa de todo o trabalho, porque a realidade é que Satanás não quer fazer você cometer mais um pecado. Pergunta por quê? Porque a questão do pecado já foi resolvida no Calvário. Isaías capítulo 53 deixa isso claro, que o Senhor levou sobre si nossas dores, enfermidades, transgressões, pecados, Ele levou sobre si. O que faltou a igreja entender? Por que será que quando o irmão peca, ele deixa de vir à igreja? Ele não vem mais à igreja? Por que será que quando ele peca, ele não quer mais Jesus? Porque ele acha, no entendimento míope dele, ele acha que por causa do seu pecado, Deus está o rejeitando. Ele decepcionou a Deus. Eu tenho uma péssima notícia para você, e também para o diabo, porque você vai aprender: nenhum pecado seu pega a Deus de surpresa. E na sua onisciência, Ele sabe os seus próximos passos. O pecado não é o problema. Ah, pastor, na minha vida o pecado é um problema. Sim, pecado é um problema, mas eu vou trazer um conteúdo mais bruto teologicamente falando. O pecado não é o problema. O problema é o teu conhecimento pequeno a respeito daquilo que Cristo fez. Porque se você soubesse o que Cristo fez por você, se você tivesse entendido, o pecado não seria o problema. Você está aqui? Está aqui, irmão? Eu não quero em nenhum momento, desse momento que eu estou falando aqui, eu não quero que você demonstre a mim que está morto aí no banco. Tem que mostrar uma expressão para eu te olhar e falar: ah, ele entendeu. Está certo. Mundo espiritual, primeiro ponto, ele não quer que você aprenda. Por quê? Porque se você aprender como guerrear, se você aprender como funciona o mundo espiritual, se você aprender sobre a operacionalização do mundo espiritual, você terá ferramentas contra seu adversário. É o primeiro ponto. Ele não quer que você aprenda. Olha só que coisa interessante. Todo entendimento é necessário para crescermos,
amadurecermos e sermos eficazes. Ponto importante, se você ler o livro de Bereshit, Gênesis, capítulo 1 e versículo 2, nós temos uma narrativa muito interessante sobre como a terra estava. O estado da terra era como? A terra era sem forma, vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Eu acho isso interessante, porque o estado da terra, em Gênesis capítulo 1 e versículo 2, é o estado de todo incrédulo no mundo. A terra era sem forma, vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Todo incrédulo está nesta mesma condição de forma inversa. Se você ler a carta de Paulo, na segunda aos Coríntios, capítulo 4 e versículo 4, Paulo diz assim: o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a glória de Cristo, a luz do evangelho que é a imagem de Deus. Perceba que Paulo disse que ele cega o entendimento dos incrédulos e não dos crédulos. Porque todo aquele que crê já teve luz no seu entendimento. Qual é a questão? Aquele que é incrédulo, todo incrédulo, ele não tem luz no seu entendimento. Ele está no mesmo estado de como estava a terra em Gênesis 1, 2. Repete comigo: a terra era sem forma, vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Inverte a questão. E esta é a condição de todo ímpio. Como é? Trevas de entendimento. Porque quem não tem revelação de quem é Cristo tem trevas no seu entendimento. E por consequência das trevas no seu entendimento, ele é vazio. Vazio de quê? De identidade. Porque não conseguiu olhar para o seu Deus, e é olhando para Deus que você consegue saber quem você é. Mas como você está em trevas de entendimento, você é vazio de identidade e também de autoridade. E pelo fato de estar vazio, logo também você não tem forma. Alô? Você também não tem forma. Precisa aprender isso. Quem tem luz do entendimento não é vazio, ele é cheio. E por ser cheio, ele é formado. Perceba, o incrédulo, ele tem isso. O incrédulo, por ter trevas em seu entendimento, ele é vazio de toda identidade. Todo aquele que não possui identidade é moldado por qualquer outra coisa. Por exemplo, o mundo hoje molda as pessoas, e as pessoas seguem os padrões do mundo, porque elas não têm forma. Elas não têm forma porque são vazias. E são vazias porque há trevas em seu entendimento. E quando a pessoa tem trevas no entendimento, é vazia e sem forma, por ter trevas em seu entendimento, o mundo forma elas como bem quer. Até um tempo atrás, o movimento era apenas LGBT. Quem se lembra aí? Você está comigo, irmão? Era só LGBT. Aí passou o tempo e agora é LGBTQI a mais. Tá, aí agora mais ou menos umas 4 semanas atrás, já proporam uma nova sigla para o movimento. Agora é LGBTQI A2, tem um monte de, e lá vai um monte de letra, que não sei. Eu não sei onde vai parar, é um exemplo que eu estou dando. E por que agora tem tanta pluralidade? É porque ninguém tem forma, porque é vazio. E por ser vazio, trevas em seu entendimento. Por isso que não tem forma, é aquilo que o mundo quiser. É aquilo que os demônios quiserem. O que você está dizendo, pastor? É que se a luz não raiar no seu entendimento, vazio você será. E a consequência disso é que você será o que o diabo quiser que você seja. Você está aqui ou não? Está comigo? Qual é o segredo? Luz na mente, porque segundo o que está escrito em Gênesis 1:3, o texto diz que a terra no versículo 2 estava nesse estado caótico. Aí entra o versículo 3, e o que está escrito? E disse Deus: haja luz. Vou repetir porque essa é a primeira chave da noite.
E disse Deus: haja luz. Veja, Deus não quer resolver problemas que você tem. Eu sei que você vem à igreja para ficar colocando no colo de Deus todos os problemas que você tem. Aí nós temos vários cultos, parece um cardápio de restaurante. Temos o culto da vitória, temos o culto do livramento, temos o culto não sei o que, receba a chave, receba a riqueza. Nós temos culto para tudo, para que você tenha a possibilidade de colocar no colo de Deus aquilo que é da sua alçada resolver. Não pegou o que eu disse? Deus não está interessado em resolver teus problemas, Ele está muito interessado em resolver você. Ou seja, porque se Ele resolver você, maturidade você terá para resolver seus problemas. Qual é a questão? A questão é que a gente está colocando no colo de Deus aquilo que é da nossa alçada a resolver. E o que está faltando? Coragem? Vergonha na cara? Não, está faltando é luz na mente. Porque depois que o haja luz aparece, você tem autoridade para resolver. Está pegando isso? Mundo espiritual, ele só não quer que você aprenda. Agora vamos entender como tudo isso funciona. Porque o diabo está investindo muito na gente para não aprendermos. Como funciona o mundo espiritual? Aqui vai começar os segredos e a partir daqui não se escandaliza. Você vai ouvir coisa aqui, irmão, que é terrível. Tá bom? Vocês estão preparados? Dá tempo de desistir. Olha lá, mundo espiritual. Como funciona o mundo espiritual? O mundo espiritual e o mundo natural, eles são separados por um eixo de simetria. São mundos paralelos, mas eles se correspondem um ao outro. Eles são paralelos, estão um ao lado do outro, divididos. Entretanto, sempre são correspondentes. Vai anotando, vai anotando. O mundo espiritual é real. Se nós lermos a Bíblia Sagrada, como você vai fazer já, que eu vou pedir para você abrir, o mundo natural e o espiritual são mundos que em um momento, um está agindo e o outro está reagindo. Aí de repente muda, inverte, enquanto o outro age, o primeiro começa a reagir. Abra a sua Bíblia comigo, por gentileza. Hebreus capítulo 11, verso 3. Vocês são rápidos para abrir? Eu lembro da época que nós disputava para ver quem abre primeiro, para ver quem acha primeiro. Hoje em dia não tem isso não. Que tal voltar esses negócios hoje? Hebreus capítulo 11, versículo 3. Você está aqui? Pois bem, Hebreus capítulo 11, versículo 3. Olha o que Paulo fala sobre isso. Preste bem atenção. Pela fé, entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados. Mantenha a Bíblia aberta. Como é que é? Mundos, isso aí. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Parou um instante, daqui a pouco a gente vai continuar. Olha o que ele disse, pela fé, diga comigo, pela fé. É isso aí, por que ele disse pela fé? Veja bem, os mundos aqui, eles podem ser explicados cientificamente também. Porque mundos, plural que Paulo utilizou, não falava apenas de dois existentes. Há muito mais de dois mundos existentes. E ele diz, pela fé entendemos. Porque até o raciocínio lógico não consegue chegar à conclusão neste assunto. É um assunto ainda difícil para a ciência. Daqui a pouco eu vou citar uma tese científica que trabalha, que trata de resolver aquela questão da relatividade de Einstein, tanto também como, tanto das questões científicas, dos problemas existentes sobre o universo, sobre o mundo, se tudo isso funciona, se existe realmente uma teoria científica que surgiu, que vem com a proposta para resolver os enigmas do universo. Agora preste atenção, pela fé entendemos, a fé não é uma ciência lógica, a fé é um entendimento elevado, a fé não é uma ciência, mas é exata.
A fé é uma ferramenta que utilizamos para conhecer o mundo espiritual. A fé é um acesso que temos ao mundo espiritual. Todo crente, para conhecer a Deus, ele precisa de fé. Repete bem forte: fé. Para conhecer a Cristo, você necessita de fé. Sem fé, você vê apenas o Jesus histórico. Sem fé, você apenas conhece a história, mas é pela fé que você recebe a revelação do Cristo ressurreto. Pela fé também entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Olha que coisa doida. Paulo está dizendo que a nossa realidade, ela surgiu a partir de uma outra realidade, mais real do que a nossa realidade. O mundo espiritual é mais real do que a realidade que vivemos. Ignorar o mundo espiritual, desculpa a expressão escrachada, é burrice. Porque você está inserido no mundo espiritual também. Mas para operar no mundo espiritual, você precisa conhecer o mundo espiritual. Veja isso, o mundo espiritual, ele existe primeiro que todas as coisas. Primeiro o mundo espiritual que está operando. Todas as coisas naturais que são palpáveis com as nossas mãos, visíveis aos nossos olhos, vieram a partir daquilo que é invisível. E esta doutrina a gente chama de doutrina da existência de todas as coisas. Tudo veio a partir do invisível e a partir daquilo que você não vê. Quem se lembra daquele texto onde Jesus diz que tudo que é ligado na terra também é ligado no céu? Dá um sinal com a mão quem se lembra. O original desse texto é extraordinário, porque quando entendemos, quando perscrutamos bem o texto sagrado, olha o que a gente descobre. Descobrimos que o texto não está falando daquilo que eu ligo aqui para depois ser ligado lá. Na realidade é aquilo que é ligado lá, depois é ligado aqui. Eu sempre digo, a tomada não está aqui, a tomada está lá. Deus pluga a tomada. E aqui a luz acende. As coisas do mundo espiritual acontecem primeiro, para depois acontecerem aqui. No mundo espiritual nós temos ações e a terra reage. E às vezes a terra está agindo e o mundo espiritual está reagindo. De hoje para amanhã você vai descobrir isso. Agora, preste bastante atenção no que eu vou lhes mostrar. Abra a sua Bíblia, Hebreus 8. Estão com fome de ouvir a palavra? Uau. Hebreus 8. Versículo 1 e 2. Hebreus capítulo 8, versos 1 e 2. Diz assim, olha, preste bastante atenção no que eu vou lhes mostrar. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está assentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo. Repete comigo, verdadeiro tabernáculo. O qual o Senhor fundou e não o homem, os quais servem de exemplo. Verso 5, acompanhe o verso 5 comigo, verso 5. Os quais servem de exemplo, sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já em acabar o tabernáculo, porque foi dito, olhe, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Olha para cá agora. Paulo acabou de dizer que um verdadeiro tabernáculo existe e ele não está na terra. Pegou isso que eu falei. Você lê Êxodo capítulo 25 até o capítulo 30, você verá Deus dando revelações acerca do tabernáculo de Moisés, que era uma tenda que foi erguida no deserto,
onde o próprio Deus revelou as peles que deveriam cobrir, trazer a prata, o ouro que foram doados pelos brincos das mulheres, colares para fazer o tabernáculo. Todos os móveis foram revelados por Deus a Moisés. Um tabernáculo foi erguido no deserto. E vem o apóstolo Paulo dizendo o seguinte: o tabernáculo que Moisés levantou no deserto não é o verdadeiro. O tabernáculo que Moisés levantou no deserto é uma cópia, sombra, modelo, figura do original que existe. Como assim? Parece que não é, mas é sombra, modelo e figura. Estou querendo dizer, o mundo espiritual está agindo e o natural está reagindo. Deus faz com que haja na terra sombra, modelo, figura. Diga bem forte, pastor. Fala, pastor. Me dê outro exemplo. É isso aí. Outro exemplo que eu vou te dar. O ofício do sumo sacerdote também é tipológico. Pastor, o sumo sacerdote do Velho Testamento é tipológico? Perfeitamente. Porque eles estavam profetizando dentro do ofício. O ofício do sumo sacerdote era profético para anunciar o sumo sacerdote verdadeiro. E atenção, o sumo sacerdote real é o nosso Cristo. Mas enquanto ele não era manifestado e conhecido, ele era profetizado de várias formas. Para quem fez aula comigo lá no Instituto Teológico, estão aqui, meus queridos estão aqui, já aprenderam isso comigo, quando eu falei sobre messiologia, quando eu apresentei as vastas formas de como Jesus era profetizado no Velho Testamento, e esta era uma das formas que ele foi profetizado, por meio dos ofícios que falavam a respeito dele. O sumo sacerdote, ou o sumo sacerdócio, ou sacerdócio, representa, é um exemplo, é um modelo e figura do original. Outro exemplo, o ministério pastoral. O ministério pastoral também é tipológico. Sou pastor, é uma tipologia. Por quê? Vamos para a lógica. O que é pastor? Pastor é alguém que cuida de animal, ele cuida de ovelha. Aí você, pastor, quer dizer que nós temos aqui vários? Não temos animais aqui. Como diz a evolução, animais racionais. Não tem nem animal racional. Aqui nós temos seres humanos à imagem e semelhança do Criador. Entendeu pouco, Glória? Será que você não é? Então, vamos lá, se você reagir, eu estou entendendo. Aqui não temos animais racionais, nós temos seres humanos que é a imagem e semelhança do seu Criador. Preste bastante atenção. Detalhe interessante agora é como isso pode ser explicado. O ministério pastoral é tipológico porque ele comunica, ele fala, ele representa, ele é uma extensão do verdadeiro pastor da igreja. João capítulo 10, verso 11, o próprio Jesus disse que ele é o verdadeiro sumo pastor. Ele é o nosso pastor. O ministério pastoral é tipológico e o mundo espiritual trabalha com isso. Então, nada do que você vê hoje veio a partir do que se vê. O que nós vemos veio do invisível. Agora diga mais uma vez, pastor, me dá outro exemplo. Vou te dar mais dois. E esse exemplo é um exemplo lógico. Nós temos esse púlpito de acrílico, e até anos atrás não era comum termos púlpito de acrílico. Agora nós temos púlpito de acrílico. A cadeira que você senta, ela também não era visível aos teus olhos. Em algum momento na história não existia cadeiras almofadadas, mas de repente surgiu alguém com uma brilhante ideia de se sentar em um lugar mais confortável. Teve a ideia de criar ou fazer as cadeiras almofadadas. Mas antes das cadeiras almofadadas, tínhamos aquelas cadeiras bem duras. As cadeiras com almofadas
não era visível aos nossos olhos, mas na mente de alguém ela já existia. Vocês não pegaram o que eu falei? Aquilo que se vê não foi feito a partir do que se vê, mas a partir do invisível. Assim como uma ideia não é vista, não significa que ela não existe. Aí, outro exemplo, você. Glória a Deus, mesmo não tem entendido. Você. Por que eu? Porque você é mais velho do que imagina. Porque segundo a Bíblia, você não veio a existir a partir da matéria. Se você ler Zacarias capítulo 12, se você ler Jó capítulo 34, se você ler Jeremias capítulo 1 verso 5, se você ler Efésios capítulo 4 verso 1, você vai descobrir que você veio a existir em um período que nem o seu corpo existia. Você também veio a existir do invisível. Não pegaram o que eu falei? Tem mulheres aqui que têm receio de falar da idade? Tem não? Eu conheço um monte que tem receio de falar da própria idade. Irmã, quantos você tem? Não gosto de falar desse negócio, nem pergunta. Quantos anos? Eu tenho 25. Quando você vai pesquisar, ela tem uns 39. Está chegando a 40 anos de idade. Por que eu não gosto de falar? Um acalento para as irmãs aqui. Você é mais velha do que aquilo, do que a comunicação que o teu corpo dá. Você tem 40 anos na terra, mas na eternidade você, tem milhões de anos. Você está aqui, irmão? Você está aqui? Você está gostando? Para ou continua? Ok, então vamos lá. Você é mais velho do que pensa, porque você veio a existir do invisível. Eu ainda estou falando de batalha espiritual e mundo espiritual. O ser humano, ele é tripartido. Nós temos uma forma de explicar isso na matéria de antropologia, onde falamos sobre a tricotomia humana. O ser humano, ele é tripartido, com base na tese do apóstolo Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, Paulo diz que somos espírito, alma e corpo, como ele disse, conservais plenamente para a vinda de vosso Senhor, vosso espírito, alma e corpo. Paulo deixou claro o modo como se deve pronunciar. A metade das pessoas cristãs dizem que nós somos corpo, alma e espírito, sim ou não? Mas não, nós não somos corpo e alma e espírito. Nós somos a partir do espírito, alma e corpo. Está na Bíblia, espírito, alma e corpo. Pastor, não tem nada a ver, é irrelevante se eu colocar o espírito primeiro ou o corpo primeiro. Não é irrelevante, pergunta por quê? Pergunta mais uma vez. Porque o espírito veio primeiro e o corpo veio por último. O mundo espiritual age primeiro. Agora grita bem forte, pastor, prova. Eu gosto disso. Abre a sua Bíblia em Jeremias capítulo 1, versículo 5. Está entendendo, né, irmão? Jeremias capítulo 1 e versículo 5, você encontrou? Encontrou? E o que está escrito aí? Jeremias capítulo 1 e versículo 5. Diga bem forte comigo: antes que se te formasse no ventre, te conheci. Está aí ou não está? Está assim? Te conheci, te santifiquei, e às nações eu te dei por profeta. Agora vamos com calma, porque vários pregadores, quando falam desse texto, eles dizem assim: no ventre da sua mãe, com base neste texto, Deus te escolheu. Errado.
Deus não te escolheu quando você foi inserido no ventre. Segundo o texto, antes que foste posto no ventre de sua mãe, Deus te escolheu e te santificou alguma coisa. Não compreendeu? Antes que a sua mãe tivesse relações sexuais com seu pai, antes que eles planejassem ter um filho, Deus já te conhecia. A palavra conhecer, hebraica, ali naquele texto, é ada, que significa conhecer intimamente, como a relação íntima de um casal. Não que o relacionamento íntimo como o de um casal tenha acontecido entre Deus e Jeremias, mas em questão, a nível de intimidade, aconteceu. O que acontece com um casal depois que eles têm a noite das núpcias? Para os casados, para quem não é casado está fazendo, se não apanhar muito esses dias. Dá glória a Deus, irmão. Ok, agora veja bem, para o casado, depois que vocês têm as relações sexuais, o que acontece com vocês? A intimidade não fica melhor? Vocês não têm mais liberdade para falar de certas coisas, sim ou não? Sim ou não? Exato, é nesse nível de intimidade que eu estou falando. Segundo o texto bíblico, com base no hebraico, o relacionamento íntimo entre Deus e Jeremias era tão forte, enquanto ele ainda nem era manifestado na matéria. Era tão violento, que eles tinham uma intimidade de amigos muito próximos. E olha o que Deus estava dizendo, vou parafrasear o texto, tá? Olha o que Deus estava dizendo: Jeremias, antes que você viesse à madre da sua mãe, antes que a sua mãe quisesse ter você, antes que a sua mãe descobrisse o teu sexo, muito antes, eu conheci você intimamente. Eu e você tinha um relacionamento. E escute bem, porque Jeremias, ele estava na casa de um sacerdote, estudando para ser sacerdote, e com 12 anos Deus lhe trouxe à memória aquilo que foi tratado no espírito dele, quando ainda ele nem havia sido manifestado no ventre da sua mãe. E Deus disse: Jeremias, escute bem, antes que você viesse à madre da sua mãe, eu não te dei as nações por sacerdote, eu te dei as nações por profeta, porque foi isso que eu e você combinamos. Você não entendeu? Antes que você nascesse, Deus já combinou contigo o que você é. Não será, é. Não é será, não é para o futuro. Não vamos conjugar no futuro. Nós estamos dizendo que somos, porque Deus nos vê como somos e não como seremos. É nós que não nos posicionamos de acordo com aquilo que foi escrito a nosso respeito. Você está aqui? O mundo espiritual age primeiro. Qual é o problema? Tem muita gente aqui nessa igreja hoje que está fazendo o que não nasceu para fazer, está executando o que não era para executar, mas está me dando recurso, está me dando dinheiro, e daí? Sabe qual é o problema dos crentes? Eles querem só ficar ricos, não querem saber se tem aprovação de Deus ou não. Porque Moisés bate na rocha, quando Deus disse, fala à rocha, ele bate na rocha e a rocha dá água, mas o fato da rocha dar resultado, isso não garante que ele foi aprovado na sua conduta. Você mudou o método, a rocha deu água, mas independente se ela dá ou não, você está reprovado. Portanto, você não entra na terra prometida, porque você mudou o método, porque eu disse, fala à rocha e não bate na rocha. Aqui. Eu estou pensando um negócio aqui comigo. Eu estou achando que esse silêncio de vocês é porque vocês estão gostando demais. Amém? Sabe por que eu estou falando isso? Porque você vai sair daqui entendendo que não fazer o que você nasceu para fazer para Deus é viver em pecado. Pastor, eu vivo para a glória de Deus. É mesmo? E como você pode comprovar isso a Ele?
Viver para a glória de Deus não é fazer o que você está fazendo só porque você está gostando, porque em nenhum momento da sua vida você buscou a Deus para saber se o que você está fazendo é de fato o que foi escrito a seu respeito a ser feito. Viver para a glória de Deus é viver como Ele quer que você viva, é fazer aquilo que Ele quer que você faça, é executar trabalho, suar, é você colocar todos os seus esforços naquilo que você nasceu para fazer, para a glória de quem te fez nascer. Escute, mundo espiritual, como os seres tricotômicos, nós somos pessoas e seres que já nascemos com o intuito de fazer alguma coisa. Você precisa buscar a vontade de Deus para a sua vida, e você vai aprender isso de hoje para amanhã. Amém ou não amém? Amém. Pois bem, agora escute isso aqui. Vocês ficariam comigo numa vigília aqui hoje? Para de graça. Vamos lá, escute bem. Todo ser humano em sua tricotomia é alguém projetado por Deus para transitar em duas realidades. E você foi feito por Deus para transitar em duas realidades, para relacionar-se em duas realidades. A primeira realidade é espiritual, como eu já ensinei, porque a espiritual vem primeiro. Segundo, você se relaciona com o mundo físico. Quem está aprendendo diz amém. Agora escute essa. O texto sagrado garante o seguinte: que aquilo que se vê, matéria, se relaciona com o que se vê, matéria. Deus então faz toda a composição e a divisão. Primeiro, o espírito. Depois, o corpo. Você lê Gênesis capítulo 2 e verso 7. Está escrito: e formou, pois, o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas, e ele foi feito alma vivente. O que nós estamos aprendendo aqui hoje é que Deus fez um ser capaz de transitar em duas realidades. E olha que forte. Primeiro, Ele vai criar matéria, o boneco, e no boneco Ele vai inserir o fôlego da vida, que no hebraico é ruá. Ruá também é espírito, não é só fôlego, é espírito. E a junção de espírito com matéria formou aquilo que chamamos de nefesh, alma. Você está aqui ou eu vou ter que parar? Tá ok, agora preste bem atenção. Juntou as realidades. Olha o que Deus fez. A alma é para o corpo, para que o corpo tenha sensações, decisões, vontade, desejo. Aquilo que chamamos na teontologia de atributos comunicáveis. Deus comunica atributos na alma do ser humano, para que ele sinta desejo, alegria, felicidade, como Deus também sente. Assim o homem é uma extensão de quem Deus é. Vocês não pegaram, vou parar de falar então. Vamos falar de novo. O homem recebeu de Deus atributos. Repete, atributos. Está achando que eu estou mudando de matéria? Estou falando de batalha espiritual. Olha que forte isso aqui você vai ouvir agora. Deus fez o homem para ser uma extensão dele, não como ser absoluto, mas como um ser que domina e que vive para a glória de Deus, sendo uma extensão de quem Deus é. Aí ele comunica atributos que ele tem, atributos que se comunicam ao homem. Deus insere nele, na sua alma, para que a alma governe o corpo, e através do corpo, aquilo que foi posto na alma, seja feito, liderado. Primeiro, olha, escute bem. Porém, Deus colocou dentro dele também o espírito. E o espírito é um corpo. Não pense você que espírito é como a alma. O espírito humano é um corpo. Olha para alguém, porque essa revelação você não vai ouvir em qualquer lugar. Olhe para alguém e fala assim: o espírito que você tem é um corpo. Você está aí?
é um corpo, com um adentro. O espírito foi feito por Deus para governar a alma e o corpo. E Deus coloca no espírito homem a sua imagem, para que por meio da imagem que Deus compartilha com o ser, ele seja uma extensão de quem Deus é. E isto é batalha espiritual. Pastor, não entendi nada do que você disse. Como assim batalha espiritual é isso? Escute o que eu vou falar agora, isso aqui você vai chocar. Adão, ele tinha plena autoridade para expulsar a Satanás da sua casa. E quando eu falo sua casa, não estou falando do jardim que Deus planta, estou falando na terra que ele governa. Deus fez Adão para governar sobre toda a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 28. Está escrito o quê? Vamos lá, abre aí, irmão. Oxe. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Façamos, pois, o homem a nossa imagem e semelhança, e domine ele sobre as aves do céu, sobre os animais nas águas e na terra, e sobre toda a terra. Olha para cá. Um homem que domina, um homem que exerce domínio e autoridade. Se lermos a palavra, nós iremos entender o seguinte: Deus não tem autoridade, Deus tem todo o poder. Repete bem forte: Deus tem todo o poder. Por que Deus não tem autoridade? Porque autoridade é sinônimo também de autorizado. Por que Deus não tem autoridade? Porque ninguém autoriza a Deus a fazer alguma coisa, e também ninguém desautoriza a Deus a fazer alguma coisa. Quem pode olhar para Deus e dizer não faça? Quem pode chegar em Deus e dizer você não pode? Por isso que Deus é o único que tem atributos absolutos, fazendo dele um ser absoluto. Quem tem autoridade? O homem. E o que é autoridade? Aquele que recebeu autorização para exercer alguma coisa. É comando. Olha o que Jesus disse para os discípulos: ide e expulsai os demônios em meu nome, curai os enfermos no meu nome. Eu estou lhes autorizando. Eis que vos dou poder e autorização para pisar sobre serpentes e escorpiões. Autoridade é uma autorização recebida. Adão tinha autoridade, Deus tinha todo o poder. Aquele que tem todo o poder delegou autorização e disse: receba o comando. Você tem autoridade para colocar para fora quem você não convida na sua casa. Ah, irmão, eita glória. Segura essa agora. Adão, em sua autoridade, esquece, ele tinha toda a ferramenta necessária para não deixar Satanás entrar em sua casa. Eu sei, repito mais uma vez, eu sei que você lê João capítulo 10 e versículo 10, quando diz assim: que o ladrão não veio senão para roubar, matar e destruir. Aí você vai falar assim: com certeza esse é o diabo, é ele que rouba, é ele que mata, é ele que destrói. A Bíblia diz que ele é homicida, que ele é assassino. Disse. Mas a Bíblia não diz que ele rouba. Você está aqui, irmão? Porque se você ler João 10, o contexto não se aplica a Satanás. O contexto se aplica a falsos pastores. Falsos pastores matam, roubam e destroem. Você está aqui, eu vou ter que parar. Só escute essa. Por que ele não rouba? Satanás, ele está sob um governo no mundo espiritual. Pergunta qual? O de Deus. E no mundo espiritual tudo é legal. Como assim? As coisas funcionam através e a partir de princípios e leis. Você não pode simplesmente, demônio, não pode simplesmente roubar. No mundo espiritual as coisas são legais. Pegou o que eu disse, né?
ele não está roubando, porque segundo o texto bíblico, você lê Gênesis 3, e você descobre que até o capítulo 2, antes de chegar ao capítulo 3, verso 13, 14, você vai descobrir que Adão tinha plena autoridade para chegar à mulher quando ela pecou, redimir a mulher e mandar o diabo embora. Não foi dado à mulher autoridade, governo da casa. Você está aqui? Vou contar uma experiência aqui. Não fica chateado comigo não, amém? Deus. Então tá bom, veja bem. Ela não recebeu. Deus deu a Adão uma autoridade. Segundo o texto bíblico, Eva comeu do fruto proposto pela serpente, depois de tudo aquilo que ela disse. Quando ela come do fruto, nada acontece. Eva continua intacta, em pé. Nada aconteceu. Foi quando o homem come que ambos se sentem nus, porque o homem era autoridade sobre ela e sobre toda a terra. É quando o homem pega que Deus desce e diz para ele: maldita é a terra por tua causa, Adão. Era o homem que tinha autoridade. Significa dizer o que, pastor? Significa dizer que Adão tinha também autoridade para redimir a sua mulher. Então tem que ter base bíblica. Tem base bíblica, porque Paulo em Romanos disse que Jesus, lá em capítulo 15, se não falei memória, Jesus é o último Adão. Por que o último Adão? Só porque ele foi homem? Não só isso, porque ele fez aquilo que o primeiro Adão não fez. O primeiro Adão olha para sua mulher que peca, e com ela peca, e depois ainda culpa ela. O último não peca junto com a esposa. O último, ele morre pela esposa, redime a esposa, e em seu sangue a justifica. Essa é a diferença do primeiro para o segundo. O primeiro Adão tinha autoridade. E qual é o problema? O primeiro Adão pecou. Repete comigo: o primeiro Adão pecou. Significa isso? Significa dizer que o pecado... eu vou ter que falar isso aqui. Misericórdia. Não tem jeito. O pecado é a autorização que você passa. Você tinha autorização até pecar. Porque depois do pecado, a autoridade que você tem, você passa para o adversário. Adão passou a sua autoridade para Satanás governar não só sua casa no jardim, como toda a terra. Não, tem que ter base bíblica, tem que ter base, porque tem gente que acha que Satanás roubou a terra de Adão. Satanás nunca roubou o território que era de Adão. Muito pelo contrário, foi Adão quem passou a escritura da terra para Satanás. Uma lição aprendida é que diabo não rouba nada seu, é você quem dá para ele. Estamos em um seminário de batalha espiritual e eu não tenho medo da tua cara. Se você não gostar, está tudo bem. Escute, você gosta de usar as expressões de que o diabo rouba para poder vir a Deus, para tentar resgatar, para não assumir o problema. Foi você quem passou. Perdi o casamento, quem é que não vigiou? Quem é que não fez o que tinha que ser feito? Meu filho desviou. Hoje nós temos um problema enorme. Uma galera de jovens que estão se desviando, adolescentes desviando, e a gente quer culpar todo mundo. A gente quer culpar a igreja que não está investindo. É o pastor que não deu atenção para meu filho. É a tia lá da escolinha que não é tia, não é pastor. É que em casa deveria ter um sacerdote. Em casa deveria ter um profeta.
Em casa deveria ter mãe e pai que tem comunhão com Deus, mas ao invés disso, colocou tecnologia na mão de imaturos que não sabem lidar com tecnologia, e o diabo foi entrando pelas brechas que você abriu. Você abre a brecha, você abre a porta, e depois você perde algo que você acha que o diabo roubou. Na verdade, o mundo espiritual é legal, abre a porta que ele entra. Alô? Tem que falar isso aqui, tem problema não, só escute isso. O mundo espiritual, ele é legal e ele precisa de autorização da sua parte para operar. Agora eu quero que você acompanhe o raciocínio comigo, porque ele é muito grande. Você está anotando tudo que eu estou falando? Tá bom, anote tudo mesmo que eu estou falando. Preste bastante atenção nisso que você acabou de ouvir, porque Adão passou a autoridade. Está na Bíblia? Lucas capítulo 4, versículo 6. Está escrito o seguinte, lá em Lucas 4, 6. Satanás levou Jesus a um alto monte, um monte espiritual. Por que você acha que é um monte espiritual, pastor? Eu sei que é um monte espiritual e não é físico, porque em cima do monte era possível se ver toda a glória e todos os reinos do mundo. Em que monte você pode conseguir ver todos os reinos do mundo? Nem no Everest, que tem 8.000 metros de altura. Nem nele você consegue. Agora você sobe no monte, que é possível se ver todos os reinos do mundo. Sabe o que foi possível? Ele viu todos os reinos do mundo. Satanás fez questão de mostrar a Jesus. E olha o que ele disse: Jesus, se prostrado você reconhecer-me como Senhor e adorar-me, eu darei tudo isso a você. Detalhe que só Lucas 4,6 revela: porque a mim foram entregues. A mim foram entregues. Então Satanás não roubou, recebeu, foi passada a escritura. Eu vou contar um caso aqui, posso ou não? É bom, batalha espiritual é essa mistura de conhecimento com compartilhamento de testemunhos. Eu fiz um atendimento pastoral há 2 semanas. E no atendimento pastoral que fiz, foi depois do seminário de batalha espiritual que realizei lá na minha igreja. Quem é que estava lá? Terrível, né? Meu Deus. Irmão, é que eu falei com o pastor Rômulo. Disse que até 9h30 pode ir. Sabe que hora eu terminei o seminário de batalha espiritual na nossa igreja? 00:30, quase 00:30. Pergunta por quê? Porque depois da ministração o sobrenatural desceu. Cura de câncer ao vivo diante dos olhos. Pessoas caindo possessas e oprimidas por demônios para saírem livres. Irmão, tudo aconteceu lá e vai acontecer aqui. Não, vou falar de novo, vai acontecer aqui. Oxe, eu vim aqui, foi para isso mesmo, eu vim aqui para isso. Agora escute isso, olha que coisa preciosa, que coisa maravilhosa que você encontra nesse texto. Passar a autoridade da terra, eu gosto disso aqui. Eu falei isso para o casal que eu fiz atendimento pastoral. Eu falei esse caso, citei o texto. Ele chegou em mim depois do seminário de batalha espiritual, me chamou em sua casa e eu fiz um atendimento pastoral de 3h30. Depois disso eu estava conversando com ele, ele começou a falar comigo, a esposa dele interrompeu e começou a falar e começou a chorar. A esposa dele começou a chorar e dizer o seguinte: pastor, eu não aguento mais e eu já estou orando a Deus para recolher o meu filho de 15 anos. Você tem noção de qual é o desespero de uma mãe orar para Deus matar o filho?
Foi aí então que nós começamos a questionar, e eu lido com batalha espiritual, então eu preciso fazer todo um mapeamento para poder entender, depois quando o Espírito revela as coisas que estão acontecendo. Ela diz que o filho tem 15 anos de idade, só que desde os 7 anos o filho tem surtos psicóticos. O filho bate nela, espanca ela, e até os 15 anos ela ainda estava sendo espancada pelo filho. Com 15 anos, ele já era levado em vários psicólogos, vários psiquiatras, e ninguém descobriu que ele tinha. Era remédio em cima de remédio que não resolvia problema nenhum. Os médicos já estavam dando remédios que nem eles sabiam que tipo de doença ele tinha, mas estava receitando alguma coisa para ir aplacando o problema. Eis a questão, ela chegou e me disse: nenhum remédio resolve. Meu filho é muito violento, eu não entendo quando os surtos acontecem. Aí eu comecei a fazer mapeamento, irmão, e eu sou crente que ora é esquisito. Já pede a revelação. Enquanto ela estava falando, eu falei: Espírito Santo, me ajuda aqui. Revela para mim o que está acontecendo nessa casa, porque não é comum e não é normal. Foi aí então que eu comecei a perguntar: na sua família tem casos semelhantes a este, de pessoas agressivas, com surtos psicóticos, essas doenças psicossomáticas? Tem isso na sua família? Ela disse para mim: não tem, minha família é muito sã. Aí eu olhei para ele e falei: e na tua família, querido, tem alguma pessoa assim? Seja um avô, um bisavô, sei lá, um histórico da sua árvore genealógica que comprova esse tipo de comportamento? Ele disse: não, minha família é sadia, é ótima. Falei: Espírito Santo, eu não estou entendendo. Foi aí então que eu abri e falei: irmão, fala mais e deixa eu pensar aqui. Aí ele começou: é que foi aquilo, e foi falando, e eu falei: Espírito Santo, me ajuda a entender. Aí o Espírito Santo falou assim para mim: pergunta dele. Eu olhei para ele e falei assim: amado, só um instante. Você, como foi o início do seu casamento com a tua esposa? Ele disse assim para mim: eu já fui casado, tive um divórcio e casei com ela. Quando ele falou isso, ela interrompeu a palavra e disse: ele me espancava no início do casamento. Com um detalhe, pastor, eu disse: qual? Só houve um divórcio no antigo casamento dele porque ele também espancava outra mulher. Está aqui, irmão? Aí a hora que ele disse isso para mim, eu perguntei da filha dele, porque no meio da conversa, ele disse que a filha foi embora, tem 27 anos de idade, porque não suportava o pai. Aí eu perguntei da filha e falei: e a tua filha? Ele disse: a minha filha também espanca todos os namorados dela. Nenhum namorado fica com ela porque ela espanca eles. Eu disse: você trouxe maldição para a tua casa, e os teus filhos estão replicando o seu comportamento, porque você não se arrependeu do seu pecado. Eu perguntei a ele: você se arrependeu de ter espancado sua esposa? Ele disse: eu nunca sequer coloquei isso em oração, eu nunca fui para oração para poder me arrepender dessas coisas. Eu disse para ele: os médicos não conseguem encontrar o que o teu filho tem, porque o caso aqui nessa casa é espiritual, porque ao invés de ter um homem de Deus que assume posições que protege a própria família, nós temos alguém que já espancou a própria esposa e nunca se arrependeu disso. Quando eu falei isso, a esposa tomou a palavra novamente e disse para mim o seguinte: pastor, eu olhei para meu marido e disse para ele: você precisa ser sacerdote dessa casa. Sabe o que ele respondeu? Eu não quero ser sacerdote dessa casa. Aí eu disse a ele: por causa desta palavra você fez o que Adão fez, passar a autoridade. Está entendendo o que eu estou falando aqui? Você precisa entender que, cadê os homens aqui? Por favor, levanta a sua mão. Você precisa entender que és autoridade dentro de sua casa. Sabe aquele contrato
seja de venda, de compra ou aluguel, aquele contrato também é espiritual. Você olha para ele e vê sua assinatura e você diz, extremamente físico. Não, 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 contrato também é espiritual. Quando os demônios quiserem fazer bagunça na tua casa, é isso que você apresenta. A escritura é da minha casa, eu assinei, sou sacerdote aqui dentro, sou profeta aqui dentro. Na minha casa demônio não vai fazer bagunça, na minha casa demônio não vai escravizar meus filhos, na minha casa minha esposa é protegida, eu sou sacerdote aqui dentro. São posições como estas que os homens precisam assumir. Se os homens assumissem essas posições no mundo espiritual, não estariam enchendo o gabinete pastoral de problema. Tem problemas que seriam resolvidos, que não seria necessário trazer para a gente, só se você tomasse um posicionamento. O silêncio veio à casa. Agora, escute. Como entender esse processo de liberdade que damos a Satanás? Eu quero falar agora de um assunto dentro da batalha espiritual sobre as dimensões. Por que é tão importante falar sobre as dimensões na batalha espiritual? Você está gostando? Então você quer continua, né? Pastor Rômulo, eu acho que vamos fazer a vigília aqui hoje. Preste bastante atenção. Estou brincando. Irmão, se eu fosse falar de batalha espiritual, eu precisaria de no mínimo 2 semanas com vocês aqui, todo dia. Eu estou falando para vocês e acho que ainda não daria. Tá joia. Vamos lá? Olha que detalhe importante. Dimensões, elas existem. Biblicamente nós temos as dimensões, mas é claro que o mundo de hoje existe um aparelhamento total de lógica para poder compreender certas coisas. As dimensões, por exemplo, na ciência nós temos uma teoria chamada teoria das cordas, vem com a proposta de unir a teoria da relatividade de Einstein, como também as demais teorias científicas que falam do universo de forma matemática, de forma quântica, que é a mecânica quântica que eles falam, que faz oposição à teoria de Einstein. Ambas são perfeitas e cálculos perfeitos, porém elas têm incongruências quando os cientistas tentam unificar ambas as teorias para explicar o mistério do universo. A teoria das cordas veio com essa proposta. Tem os prótons, nêutrons e elétrons, e dentro dos elétrons aí haveria as cordas. Cordas seriam pequenas partículas que vibram. Elas vibram criando paredes dimensionais. Essas paredes dimensionais, segundo alguns até dizem multi-universo. Para quem está acostumado aí com quem é Marvel aí? Quem gosta de Marvel? Estou me sentindo fora de casa, que isso? Misericórdia. Alguém aqui gosta de ler Marvel, assistir Marvel? Não é de ser não, né? Amarrado em nome de Jesus. Aí, é isso aí. Agora, por exemplo, já é adotado isso. Que no caso seria o multi-universo, vários universos. Para a ciência são vários mundos. Para a Bíblia nós também temos a presença das dimensões. Os judeus acreditam que existem 10 dimensões. Quantas dimensões eu disse? 10. Para a ciência, com a teoria das cordas, eles acreditam em 11 dimensões. Porém, nós acreditamos biblicamente pautados em 7 dimensões. As dimensões estão na Bíblia. Nós temos várias dimensões que vou apresentar para vocês agora. As primeiras 3 dimensões, elas são conhecidas por todos nós, porque as primeiras 3 dimensões é a dimensão que a gente transita, vivemos nela. Essa dimensão, ela é basicamente altura, largura e profundidade. Altura, largura,
profundidade. Ou seja, as três unificadas transformam-se em uma só, a dimensão da matéria. É a dimensão do visível, é a dimensão daquilo que se consegue ver, perceber. Eu gosto disso. Agora, preste muita atenção. Segundo o que está escrito pelo apóstolo Paulo, ele disse que o amor de Deus alcança estas três dimensões: altura, largura e profundidade. Quem está me entendendo diz amém. Agora veja isso, as primeiras três dimensões são conhecidas por nós, mas a quarta dimensão é a ciência que nos apresenta. Vamos recapitular? As primeiras três dimensões, elas são visíveis aos olhos, palpáveis às mãos, podendo ser tocadas pelas mãos e pelos pés. Mas a quarta dimensão, a ciência que nos revela. A quarta dimensão. Eu vou contar um negócio para vocês. Esse seminário de batalha espiritual, como o primeiro dia, eu quero ensinar vocês a entrarem, acessarem a quarta dimensão. Não aprendeu o que é quarta dimensão. A quarta dimensão é chamada de eletrônica. Pastor, eu já acesso a quarta dimensão então. Eu tenho um celular, eu tenho um Facebook, eu tenho um Instagram, eu já acesso. Aprenda. Por que eletrônica? Porque a quarta dimensão é uma dimensão que revela muito sobre as coisas tecnológicas. A tecnologia está na quarta dimensão. Isso é muito interessante. É uma dimensão invisível, ela não pode ser vista. Ela está num mundo chamado subatômico. É menor do que um átomo. Menor do que um átomo, você não consegue ver. É o mundo invisível, o mundo subatômico. E esse mundo invisível é que você precisa aprender a acessar. Não com o teu celular, mas de outro modo. Apresente isso. A ciência que apresenta essa quarta dimensão. Como é que essa quarta dimensão é apresentada para nós, se ela é invisível? Por meio da internet, televisão, celular. Está comigo? Pois bem, esta quarta dimensão, nela existem sons, cores, imagens. Por exemplo, a câmera que me filma agora, o senhor é um profissional da área, né? Fala para nós aqui, uma câmera fotográfica ou uma câmera de vídeo, ela cria a imagem ou ela apenas capta a imagem? Exato. Uma câmera não tem o poder de criar imagens, ela tem o poder de captar a imagem e lançá-la na quarta dimensão. Porque na quarta dimensão há cores, sons e ainda há cores, sons e imagens. Pega a imagem e joga na quarta dimensão. Pastor, até aí está fácil. Exato, está fácil. Mas não vai ficar fácil. Pergunta por quê? Porque a quarta dimensão não é apenas a dimensão da tecnologia. A quarta dimensão também é a dimensão conhecida como dimensão das enfermidades. As enfermidades também estão na quarta dimensão. Há certas enfermidades que só a tecnologia, na quarta dimensão, consegue detectar, diagnosticar. A dimensão da enfermidade está na quarta, não só ela, como também a quarta dimensão é a dimensão da fé. Você não deu glória a Deus? A quarta dimensão também é a dimensão da fé. Há um livro chamado A Quarta Dimensão, escrita por David Paul Shaw. David Paul Shaw era pastor, morreu há pouco tempo agora. Era pastor de uma das maiores igrejas do mundo na Coreia, Assembleia de Deus, com mais de 1 milhão de membros.
Certo dia, pastores saíram da América e de outros países do mundo, pegaram um avião e foram até a Coreia para terem um tempo de mesa com David Pong Show, para aprenderem um segredo de ter uma das maiores igrejas do mundo. Aí chegaram nele e perguntaram: David, qual é o segredo para termos uma igreja desse tamanho? Sabe o que ele respondeu? Pergunta o quê? Ele disse assim, segura essa, irmão. Ele disse assim: vem comigo, vamos até ali a minha salinha de oração e ore comigo 1 hora. Olha que resposta. Venha para a minha sala de oração e ore comigo 1 hora. Acabou. Eles foram para a sala. Você está me ouvindo? Eles foram para a sala. E quando chegaram na sala, o que aconteceu? David dobrou o joelho e começou a orar. Quando deu 15 minutos, os pastores já estavam sentados. E David continuou de joelho por 1 hora. Quando ele terminou de orar, ele olhou para os pastores e falou: ué, vocês já cansaram? Eles disseram: David, estamos orando aqui há 15 minutos e eu não tenho mais nada o que dizer a Deus. Sabe o que ele disse? Vocês pegam um avião, vêm até a Coreia para aprender o segredo de ter uma igreja grande, próspera e abençoada. E quando eu chamo vocês para o segredo, vocês dizem que não tem o que dizer? Eu já digo, não ouça homens que se dizem de Deus, que não têm uma vida de oração. Homens que não têm vida de oração, será uma lástima e a catástrofe para seu rebanho. Homens que não oram, homens que não pagam preço orando, não têm o que ensinar e nem edificar um povo. Não ouça um homem que não ouve a Deus. Sabe o que Paul Yun-Cho escreveu em seu livro? Como acessar a 4ª dimensão? Por meio da fé na ferramenta da oração. Aleluia. Eu sinto ele aqui. Nós estamos num problema, enfiados num problema. Pergunta por quê? Porque a 4ª dimensão também é a dimensão que os demônios trabalham. Eles não moram, eles não habitam na 4ª dimensão, mas operam na 4ª dimensão. Sabe qual é o problema? Todo crente que não ora não tem fé. Todo crente que não tem fé é bombardeado nesta área. E posso contar um segredo? Cada dimensão governa abaixo dela. Toda dimensão superior governa a inferior. Então temos a 1ª dimensão governada pela 2ª, a 3ª que governa a 2ª, e a 4ª dimensão, e a 3ª que governa a 2ª, e a 4ª que governa as 3. Então veja, se você não ora, você não consegue exercer domínio sobre as primeiras 3 dimensões que envolvem você como pessoa e a sua realidade visível. Mas se você não ora, demônios também dominam você por meio da 4ª dimensão. Quem aqui já ouviu falar sobre a palavra brecha? Quem já foi? Não abre brecha para Satanás. Quem já ouviu? Se você lê o que Paulo escreveu em Efésios, ele disse: não deem lugar ao diabo. Fale memória ao capítulo 5, verso 27. Não deem lugar ao diabo. Eu preciso falar de novo. Não deem lugar ao diabo. Pastor, onde é que eu dou lugar ao diabo? Na 4ª dimensão. Você abre uma porta para ele quando você negligencia a sua força. Você abre porta para ele quando vive em pecado. Você abre porta para ele quando não constrói uma vida de oração. E posso falar uma coisa? Não adianta você vir a um seminário de batalha espiritual, receber todas as informações, se não há em você disponibilidade para praticar a oração. Existem orações de confissão, oração de arrependimento,
oração de intercessão, oração em línguas. Existem todas essas orações. E você precisa aprender a orar e a desenvolver a sua vida de oração. Eu vou parar aqui hoje na quarta dimensão, amém? Porque se você não acessa a quarta dimensão na autoridade do Espírito, demônios fazem isso para você. E agora eu vou te contar um negócio aqui. Amanhã eu vou falar muito sobre possessão e opressão. Quem aqui acha que crente fica possesso, levanta a mão. Quem acha que não? Dá um sinalzinho aí para mim. Pastora Cícera, Pilatos lavou a mão e não quer se revelar. Por quê? Hoje em dia, inclusive infelizmente eu havia comentado uma vez, uma pessoa que está se formando numa faculdade teológica muito respeitada, e ela faz bastante lives assim. Ela havia dito que crente não fica possesso porque crente é habitação do Espírito Santo. Sabe o que é engraçado? Amanhã eu vou explicar sobre isso, tá bom? Amanhã. Só vou falar se você trazer mais 4 ou 5 com você. Então escute isso. Aprenda isso aqui. Crente fica possesso. Olha, irmão. Teologicamente, afirmar isso é problema. Mas teologia não é ciência exata. Fala comigo, teologia não é ciência exata. Então, afirmar isso teologicamente, não. Então, teologicamente, crente não fica possesso. Não fica. Mas na prática, irmão, eu já expulsei demônio de obreiro, de obreira, de crente. E por quê? Porque fica. Fica. E por que fica? Porque crente fica possesso. Amanhã eu explico com detalhes como um crente fica possesso. Só amanhã. Estou gostando de vocês. Agora escute isso. Um crente fica possesso por quê? Porque abre portas. O mundo espiritual é legal e funciona assim: você abre portas e ele opera. A quarta dimensão é a quarta dimensão da tecnologia. Fala comigo, tecnologia e demônios. Fala, tecnologia e demônios. Estou falando isso porque logo elas vão se trombar em algum momento. Por exemplo, você sabia que uma câmera fotográfica ou de filmagem, ela consegue captar, isso aqui, ela consegue filmar ou fotografar demônio? Espero que é verdade. Tem uns aí que tá meio assim, será? Imagem, sim, por quê? Porque as câmeras, elas captam imagem jogando na quarta dimensão. É possível sim. Pastor, você está sendo muito místico. Porque esse é o problema, né? A gente está explicando, mostrando, né? Mas está sendo místico demais. O que vai acontecer aqui dentro? Olha, escute isso. É possível captar. Isso me faz entender que demônios também se apropriam de ferramentas tecnológicas para fazer com que portas sejam abertas na sua vida. Não pegou o que eu disse? Então vou explicar de forma mais miuçada. Exemplo: música. Ei, irmão, falei música aqui, já ouvi um irmão, sabe qual é o problema? Pergunta qual? Os crentes se entregam, irmão. Os crentes se entregam, eles não aguentam. Você fala uma coisa, eles, vixe, rapaz, tocou na ferida. Eu já ensino os camaradas a disfarçar. Como? Eu estou falando, faz isso aqui, ó, glória, meu Deus, que forte. É, Deus, fala. Mas não, vixe, rapaz. Escute essa.
Os demônios te acessam por meio de música. Eu já expulsei demônios de pessoas por causa das músicas que ela ouvia. Já. Demônios acessam, por exemplo, é possível pessoas ficarem em depressão por conta de certas músicas que ouvem. Pessoas ficarem endemoniadas por causa de certas músicas que ouvem. E você acha, irmão, vou falar, Oxe, não vou. É porque, pastor, eu gosto daquela música lá no meu celular, eu gosto, pastor, eu adoro aquela música. Aquele funk, aquele pagode, aquelas letras, aquela sofrência. Eu gosto daquele sertanejo. E depois você não sabe porque não consegue dormir. Você não sabe porque não consegue se dar bem. Você não sabe porque tudo que você faz dá errado. Segundo, demônios te acessam também tecnologicamente por filmes e séries. Estou pegando pesado? Como está achando que não? Filmes e séries. O ano retrasado, uma menina saiu do cinema, assistiu, acho que foi a Annabelle, quando foi lançada. Não foi o ano retrasado, a Annabelle foi um pouco antes. Quando foi lançado, a menina saiu da porta para fora do cinema, e quando saiu, ficou possessa na porta. E não tinha nenhum homem ou mulher de Deus para expulsar. Expulsei demônios de moças, de adolescentes, que assistiam aquela série Sabrina, quem já ouviu aí? Bruxaria pura, invocações reais. Foi difícil lidar com aquele caso, porque você negligencia o mundo espiritual. Eu quero concluir da seguinte forma, por favor. Estou concluindo, já passei 5 minutos, volto mais aqui. Acho que amanhã é o último dia, hein, pastor? Escute isso. Vou concluir agora em nome de Jesus. Os filmes, eles conseguem trazer frequências espirituais a você e a tua casa. Demônios conseguem ter acesso a seus filhos, sua casa, seu casamento, por meio de coisas que você acessa. Eu não preciso nem falar que pornografia é uma porta grande. Eu não preciso nem falar que músicas. Amanhã eu vou trazer um segredo aqui, mas toda música é uma invocação. Você precisa aprender isso aqui. Toda música invoca. A música, ela foi criada por Deus para invocar. Ela já foi criada para isso. Mas na queda de Lúcifer é removida a sua luz e não os seus dons, aquele que tem o poder de trazer música. E agora muitas inspirações diabólicas vinda sobre pessoas, artistas, para que inflame o teu coração com todo tipo de malignidade que você negligencia. Fica bem forte comigo, eu preciso entender a seriedade da batalha espiritual. Irmão, batalha espiritual é coisa séria. Eu quero concluir agora ensinando você a acessar a 4ª dimensão. Você gostou do que aconteceu aqui hoje? Gostou? Eu vou fazer um desafio. Qual é o desafio? Eu desafio você amanhã a trazer muita gente. Está entendendo? Tem um banner da igreja lá. Pega o banner e joga nas suas redes. Liga e diga: você não pode perder o que vai acontecer amanhã. Você precisa ouvir o que vai acontecer e ver o que vai acontecer. Amanhã é o dia em que Deus vai destravar o teu caminho. Vamos acessar a 4ª dimensão? Rapidinho, vamos embora? Você quer ir embora? Fica de pé.